Olá, telespectadores da ILTV Terra Boa, eu sou Elton Lemos e este é o seu programa de informação e cidadania. Hoje nós vamos falar sobre um tema que infelizmente ainda é uma realidade para muitas mulheres no Brasil e no mundo, a violência doméstica e familiar. Esse tipo de violência é caracterizado por qualquer ato ou omissão que cause sofrimento físico, psicológico, moral, sexual ou patrimonial a uma mulher no âmbito de uma relação afetiva ou familiar. A violência doméstica pode ocorrer em qualquer classe social, raça, etnia, religião ou orientação sexual e pode ter graves consequências para a saúde, a dignidade e a vida das mulheres que são vítimas, bem como para os seus familiares e toda a sociedade. Para nos falar um pouco mais sobre esse assunto, nós temos uma entrevista exclusiva com 3 profissionais que trabalham no Conselho da Comunidade de Terra Boa. Elas são Gabriela Brita, que é auxiliar administrativa, Maria de Lourdes Brandão, que é assistente social, e Ana Carolina Bregola, que é psicóloga. Elas vão nos explicar o que é a violência doméstica e familiar contra a mulher, quais são os seus impactos, como denunciar e como buscar ajuda. Fique ligado na ILTV Terra Boa e acompanhe esta entrevista imperdível. Quem vai fazer essa entrevista é a nossa repórter Viviane Fernandes. É com você, Viviane. Boa noite, telespectadores da ELTV Terra Boa. Hoje nós temos um assunto muito importante e urgente para tratar com vocês. A violência doméstica e familiar contra a mulher. E para isso, convidamos 3 profissionais que trabalham no Conselho da Comunidade de Terra Boa, que são elas: Gabriela Brita, auxiliar administrativo, Maria de Lourdes Brandão, assistente social, e Ana Carolina Bregola, psicóloga. Meninas, muito obrigada pelo convite, sejam bem-vindas, obrigada pela participação e contribuição ao programa. Gabi, vamos começar então a falar sobre o Conselho, né? Fala um pouco pra gente o que é esse órgão que vocês atuam. Boa noite a todos, boa noite meninas. Quero agradecer, pela oportunidade, em nome do Conselho, de estarmos aqui falando sobre um assunto tão importante, que é muito delicado, mas é essencial ser exposto, para todo mundo. Então, o Conselho da Comunidade hoje ele é um órgão da execução penal, ele é um órgão autônomo, tá? E nós prestamos auxílio ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, e nós também somos responsáveis pela elaboração de projetos que visam a reinserção desse indivíduo apenado dentro da sociedade. Então hoje o Conselho da Comunidade ele se localiza no Fórum aqui da comarca de Terra Boa. Nós estamos aqui do meio-dia às 19 prestando auxílio e atendimento. E além de mim no Conselho, nós também contamos com a Ana Carolina, que é psicóloga, e hoje ela participa de um projeto ativo do Conselho da Comunidade, que é o projeto de atendimento a vítimas de violência doméstica. E também hoje está aqui com a gente a Lourdinha. Nós duas somos funcionárias, mas a Lourdinha faz parte da equipe de membros do Conselho. E por falar nisso, eu queria ressaltar aqui que os membros do Conselho, que são presidente, vice-presidente, tesoureiro, assistente social, como a Lourdinha fazem um trabalho voluntário pelo Conselho e um trabalho de excelência. Gabi, então nos fale um pouco mais sobre esse projeto que vocês estão nos trazendo hoje. Então hoje nós viemos através de um projeto chamado Semana Nacional da Justiça pela Paz em Casa, que ocorre 3 vezes ao ano, uma em março, onde nós já realizamos ações, uma em novembro também, e essa de agosto, que é de 14 a 18 de agosto, Iniciamos na segunda e vamos terminar amanhã, na sexta-feira. Então, dentro dessa semana nós fizemos ações como fomos na rádio falar, hoje estamos aqui com vocês, nós também fizemos posts em redes sociais, e amanhã nós vamos fazer entrega de panfletos nas ruas, com o intuito de informativo mesmo. E assim, essa é uma semana onde todo o país está se mobilizando para fazer ações mesmo, realizar ações com o intuito de combate à violência doméstica. E a participação disso nas redes sociais está sendo muito importante, né, Gabi? Fala pra gente também sobre isso. Sim, eu vou deixar para vocês aqui o nosso Instagram do Conselho também, que é Conselho da Comunidade Terra Boa. Lá nós estamos levando conteúdos como este, outros temas muito importantes, que é muito legal que a nossa sociedade saiba, o que é o Conselho da Comunidade, o que ele pretende, o que ele está fazendo na nossa cidade. Essa semana mesmo a Carol fez um vídeo que é do abuso emocional, É um vídeo do abuso emocional, onde outras mulheres vieram fazer comentários pra gente que, então, elas estão passando por isso, porque elas viram os sinais que a Carol postou. Então tem sido bem relevante também. Muito bacana e muito importante, Agora vamos falar sobre esse assunto tão importante que é a violência familiar e doméstica, Lourdinha? Nos fale um pouco então sobre.
Boa noite a todos. A violência doméstica e familiar hoje ela é recorrente no mundo todo, não é só no Brasil. E hoje ela atinge as famílias, não apenas as famílias pobres ou ricas, ou não tem cor, não tem raça. Ainda tem a cultura onde o homem ainda é superior e a mulher ela se sente culpada por ter sido violentada. Então hoje tem ainda esses jargões de palavras que o pessoal fala assim: por que ele te bateu? O que você fez? Essa mulher parece que ela gosta de apanhar. Por que não separou ainda desse cara que está ali, né? Mas na realidade a sociedade é responsável também, porque essa mulher ela não tem o conhecimento da rede de proteção que ela tem, do direito, porque a violência, hoje viver sem violência é um direito da mulher. E não se pergunta, a própria sociedade não se pergunta o porquê dela não ter feito isso ainda, de ter corrido atrás. Na realidade, a sociedade não vê que a mulher hoje ela não é sozinha na família. Ela tem filhos, então quando ela pensa em separar ou fazer a denúncia, ela coloca os filhos em primeiro lugar. Aonde, se ela sair de casa, onde, Viviane, ela vai morar com essas crianças, né? Às vezes o próprio recurso financeiro que ela não tem, muitas vezes o medo de que o marido entre na justiça para tirar seus filhos. Então são assim vários casos que a sociedade tem realmente, a mídia, a gente agradece vocês porque a mídia é uma das principais portas para poder passar essas orientações para as mulheres, né? E são muitos medos e poucas informações, exatamente, né? Isso é tão bom, tão importante, né? Redes sociais, rádios, como vocês falaram, isso é muito importante. Tem que entender que cada mulher tem o seu tempo também, Exato, né? Aí a população pobre, por que você não denunciou? Mas cada uma tem o seu tempo para entender aquilo, né? E até aquela coisa, o seu filho, às vezes o pai, ele é um bom pai, ele é um péssimo marido, mas a própria Carol vai estar falando, eu acredito, na parte psicológica da criança, porque na realidade ela vivencia aquela violência. Então, e a mãe, para proteger o filho, se mantém nessa violência. Então, assim, a gente pensa que a sociedade em si tem que ver que toda mulher tem esse direito de viver sem violência. E para isso ela precisa conhecer seus direitos. A primeira parte é conhecer seus direitos. E depois a segunda, né, é que não há crime sem denúncia, então que ela tem que denunciar. A gente pensa que, né, na realidade, a sociedade tem que estar em parceria, assim como o nosso conselho, que assim, é muito bom fazer parte do conselho justamente porque a gente está com esses temas. É uma parceria com a prefeitura, com o CREAS, para a gente tentar levar esse conhecimento para as mulheres, para as famílias, porque às vezes não é a mulher, é o filho que está ali sofrendo essas violências. Muito bem, Ludinha. Agora, Carol, nos fale a importância, né, de nós sabermos sobre tudo que está acontecendo, sobre a violência doméstica e familiar. Boa noite a todos. Como as meninas já falaram, muito obrigada pelo espaço da gente estar trazendo aqui essas informações que são realmente extremamente importantes. Então, Vivi, assim, quando a gente fala de violência doméstica e familiar, a gente está falando da violência contra a mulher, né? Que é uma violência de gênero, né? Que a gente tem como definição, então, da violência de gênero? É toda agressão que uma mulher sofre pelo simples fato dela ser mulher. Simples assim, né? É o que justifica a violência que ela comete. Então, toda violência contra a mulher, ela é uma infração dos direitos humanos, né? Porque ela coloca a mulher em situação de desigualdade em relação ao autor dessa violência, tá? E quando essa violência, então, ela ocorre no ambiente familiar, no convívio doméstico ou nas relações íntimas, ela é amparada pela Lei Maria da Penha, assim como a Lourdinha mencionou. A Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, ela está em vigor desde 2006 aqui no Brasil. E ela traz assim os recursos e os amparos, né, à mulher em situação de violência doméstica. Então ela dá para nós a definição, né, da violência doméstica e familiar,
que é toda ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, que daí nós temos o feminicídio, que cause dano ou que cause algum tipo de sofrimento a essa mulher, seja ele psicológico, seja ele sexual, seja ele moral. Tá? E a Lei Maria da Penha, ela também traz as formas de manifestação dessa violência, né? Que são 5. Hoje nós temos 5 formas de manifestação da violência doméstica contra a mulher, que são elas: a violência física, que é aquela violência fácil de ser visualizada, né? Que são as agressões, que vai desde um puxão de cabelo, um empurrão, tapas, socos, chute, utilizar objetos, né, para atingir a vítima. Nós temos a violência psicológica, né, que é toda aquela ação que visa humilhar a mulher, né, que faz ela perder a capacidade e a autoestima, perde a capacidade de tomar decisões, né. Aqui a gente tem como exemplo assim bem ativo chantagens, intimidações e as perseguições. Nós temos também a violência sexual, que a gente fala então que obrigar a mulher a manter, presenciar relações sexuais que não sejam de vontade dela, tá? Com o uso de intimidações ou com o uso da força, né, para que isso aconteça. Nós temos também como forma de manifestação de violência sexual, por exemplo, obrigar a mulher a utilizar anticoncepcional contra a vontade dela, obrigar a mulher a fazer um aborto contra a vontade dela. Então isso tudo também entra como característica da violência sexual. Nós temos também a violência patrimonial, que está relacionada à questão de subtrair, reter bens e objetos pessoais da mulher. Pode ser documentos, pode ser um bem pessoal, como por exemplo um celular. Isso é bem comum a gente ver nos casos que a gente atende, durante as brigas e discussões, né? Alguém se apropriar do celular ou então quebrar, né? Isso são bens mais irrelevantes, mas existem outras situações também. E temos a 5ª forma de manifestação então da violência, que é a violência moral, que é toda aquela ação ou conduta que visa denegrir a imagem da mulher através de difamação, calúnia e injúria, né? Então aqui o exemplo típico aqui são os xingamentos, inventar história, né? Que a mulher fez tal coisa, por isso que eu fiz isso, né? Então toda essa questão que denigre a imagem e a moral da mulher. Então nós temos essas 5 formas de manifestação que a Lei Maria da Penha traz pra gente, né? É importante a gente pensar também na questão do feminicídio. O feminicídio, ele é assim resultado de um processo de violência doméstica. Então houve um processo de violência doméstica familiar na grande maioria dos casos de feminicídio no nosso país. Hoje o Brasil, por exemplo, ele ocupa o 5º lugar mundial em número de mortes por feminicídio, né? Então assim, é assustador a gente falar disso. Aqui no nosso estado mesmo do Paraná, neste ano de 2023, nós temos um informativo, né, que do mês de janeiro ao mês de junho desse ano foram registrados 128 feminicídios aqui no nosso estado, né? Isso já tem quase 2 meses, esse número já deve ter aumentado com certeza. E mais de 27 mil solicitações de medidas protetivas. 27 mil no estado do Paraná, né? Mais de 27 mil. Então, assim, os números são realmente alarmantes, né? A gente tem que realmente estar preocupados com essa situação. Carol, quais os impactos que isso causa na vida da mulher, ainda mais quando envolve filhos, né, e outros dependentes, né, da vida da mulher? Isso, com certeza. Os impactos, eles são gigantescos, né? Claro que nós temos a mulher em situação de violência como principal alvo, né, disso tudo, mas toda a família, né, que está inserida naquele contexto familiar com violência é atingido de alguma forma, né? No caso da mulher que vivencia essa violência, os impactos são em todos os âmbitos da vida dela, né? Então nós temos situações de crise de ansiedade, nós temos processos depressivos, depressão pós-trauma, nós temos também a questão da perda da capacidade de concentração. Essa mulher, ela perde a capacidade de tomar decisões, né, por conta dessa violência, principalmente da violência psicológica. Essa mulher, ela também está num processo de insônia, né? Ela perde capacidade de dormir e ela tem a diminuição da felicidade e o aumento do estresse, né? Então, de uma forma geral, assim, os impactos são em todos os âmbitos da vida dessa mulher. Quando tem filhos, então, a gente ainda tem esse agravante, né? Principalmente quando os filhos são crianças. As crianças, elas não têm, né, uma maturidade para estar entendendo esse processo de violência.
A gente vai conseguir identificar muitas das vezes dentro da escola, né? Os professores, eles estão aptos a identificar, né, que naquela casa talvez não esteja acontecendo algo muito legal, por conta das mudanças de comportamento que a criança, né, que vive violência dentro de casa, ela apresenta. Então vai desde isolamento, né, a criança que tinha um comportamento padrão ali, ela começa a ficar ou muito isolada e retraída, ou tem o contrário, aumento de agressividade, aquela criança que passa se torna um pouco mais agressiva. Essa criança ela tem um déficit na capacidade de concentração e de aprendizado, né, passa a não ter mais rendimento. E aquela era uma criança típica, né, tinha um determinado rendimento, ela começa a oscilar aquele rendimento sem nada que justifique. Né? E em casos mais graves pode até aparecer algum transtorno mental, né, também na criança. Tudo isso é sinal que algo está acontecendo. Com certeza. Né? Uhum. Tá, então diante de tudo isso, como pedir socorro, né? O que uma mulher tem que fazer, aonde ligar, aonde ir, né? O que a gente tem que fazer sobre isso? Esse é o nosso maior objetivo, né, com as nossas ações da Semana da Justiça pela Paz em Casa, que trazer essas orientações como forma de motivar que a mulher que esteja vivenciando um processo de violência, ela realmente faça uma denúncia, como a Lourdinha falou, né? O crime só existe quando tem a denúncia, a gente precisa combater esse crime através dessas denúncias. Então nós temos que olhar a realidade de cada município. Hoje aqui no nosso município de Terra Boa, nós não temos, por exemplo, a delegacia especializada da mulher, mas nós temos a delegacia comum, que é a delegacia civil. Então todo caso de violência doméstica e familiar, se você na sua casa, ou se você conhece alguém, um familiar ou um vizinho, enfim, a gente pode estar se direcionando à delegacia civil e registrar um boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência ele pode ser registrado de forma presencial, só que as denúncias não precisam ser de forma presencial. A gente pode inclusive realizar denúncias de forma anônima. Aqui no estado do Paraná nós temos um canal específico para denúncia, que é o 181, tanto para título de informação quanto para denúncia. E aqui no município, de forma presencial, para realizar um boletim de ocorrência e para solicitação das medidas protetivas de urgência. Então, as medidas protetivas só podem ser solicitadas de forma presencial, apresentando documentação, enfim, tudo lá na delegacia. Outras formas também de denunciar é através da Polícia Militar do 190, aí já é em casos de situações que estejam acontecendo naquele momento, situações emergenciais. Está acontecendo uma situação de violência lá na rua da sua casa, você escuta que na casa do vizinho está acontecendo algum tipo de violação contra aquela mulher, você pode sim acionar a Polícia Militar, também de forma anônima, né? Passar o endereço, a localidade mais ou menos para a polícia estar se deslocando até o local e tomar as providências cabíveis também. Aqui no nosso município também nós temos uma rede de apoio, como a Lourdinha já comentou, onde todas aquelas mulheres que se sentem ainda, que na grande maioria das vezes essas mulheres se sentem sozinhas ou estão, né, realmente sozinhas, mas elas podem estar procurando essa rede que tem no município para se informar melhor, para se encorajar, para tirar as dúvidas, né, e ter um pouco mais de clareza sobre o assunto. Então nós temos a Secretaria da Assistência Social, nós temos o CREAS, nós temos o próprio Conselho da Comunidade, que nós estamos aqui à disposição também para esclarecimento de forma presencial, se alguém quiser nos procurar, ou através das redes sociais, como a Gabriela já mencionou também. E também em casos emergenciais a gente pode estar solicitando e manifestando essa questão da violência em órgãos como hospitais, farmácias, igrejas, né? Todos esses locais eles vão saber orientar e direcionar essa mulher para as providências cabíveis de cada caso. Basta não ter medo e ter coragem. E ter coragem, né? Então, Vivi, assim, é muito importante a gente ressaltar os projetos do Conselho da Comunidade. Como a Gabi mencionou no começo, nós temos vários projetos. Um deles que ela mencionou também, eu faço atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica aqui na cidade, é um dos projetos ativos aqui do nosso conselho. Então a gente esse atendimento? É aqui no fórum aqui mesmo. No fórum. E a partir do momento que você realiza uma denúncia, né, pede medidas de proteção, nós recebemos esse encaminhamento, entramos em contato com essa vítima e a gente começa um processo de acompanhamento. Né? A gente está mais de um ano com esse projeto ativo, estamos recebendo assim muitos bons frutos desse projeto. E também estamos assim em fase final para implantar um novo projeto aqui no Conselho também, com essa temática da violência, né, visando combater a violência, que são os grupos reflexivos para os homens autores de violência. Então nós vamos abordar também o homem autor.
né? Então são os grupos reflexivos, está todo o conselho empenhado nesse novo projeto. Nós acreditamos que no último trimestre desse ano de 2023 já estaremos com esse projeto ativo aqui também. É uma grande realização do conselho, há muito tempo a gente estava querendo realizar esse projeto e agora está na ponta da agulha, né? E isso é muito importante porque também é uma forma que nós estamos procurando de combater, né? De combater a violência contra a mulher, buscando a prevenção, buscando novas formas de resolução de problemas que não seja através da violência, né? Buscando assim ressignificar, né, esse contexto e trazer realmente uma cultura de paz para dentro dos lares da nossa população. Muito bem. O amor não é dor, né? O amor não causa dor. causa dor, exatamente. Isso. Muito obrigada, Carol, pela sua contribuição e participação, que foi de extrema importância para todos de casa, né? Estar por dentro de um assunto tão delicado, que infelizmente, né, o índice é altíssimo, mas que com a ajuda, né, de conselhos, de projetos lindos como esse, vai diminuir e parar. Né? A intenção é essa. Então, obrigada, Carol. Obrigada, Lourdinha, tá? E vocês que estão nos assistindo, saiba que a violência doméstica e familiar contra a mulher é crime e tem que ser denunciado e combatido. E se você é vítima ou sabe de alguma mulher que passa por essa situação, peça ajuda, porque você não está sozinha. Nós, mulheres, somos livres de uma vida sem violência. Esse foi mais um programa ELTV Terra Boa e até a próxima. Hoje eu recebi flores. Não era o meu aniversário ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu pela primeira vez. Mas eu sei que ele se arrependeu e que não queria fazer isso. Porque hoje ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era nosso aniversário de casamento ou algum dia especial. Na noite passada ele me jogou na parede e começou a me sufocar. Tudo parecia um pesadelo. Eu não podia entender o que estava acontecendo. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Não era o Dia das Mães ou algum dia especial. Na noite passada ele me bateu de novo. E foi muito pior que todas as outras vezes. Eu não sei o que farei se o deixar. Mas eu sei que ele deve estar arrependido. Porque hoje, ele me mandou flores. Hoje eu recebi flores. Hoje foi um dia muito especial. Foi o dia do meu funeral. Na noite passada ele finalmente me matou. Ele me bateu até eu morrer. Se eu tivesse tido coragem suficiente e força para deixá-lo, hoje eu não teria recebido flores.